Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meu irmão e minha irmã, Novembro Azul. Sobretudo falaremos, inclusive, né, da saúde do homem. Falaremos também sobre algo, na realidade, que vem a demanda do Novembro Azul. O que é que nós trazemos como conscientização, como ressignificação, inclusive, da sua qualidade de vida, do seu cuidar. Nós estamos aqui com um convidado mais que especial aqui para o Viver com Fé e Saúde, que já esteve em outros momentos e é muito bem-vindo. Ele que é o Dr. Amaury Ferreira de Oliveira, médico oncologista, para falar sobre esse mês dedicado exatamente na conscientização acerca da saúde do homem, acerca do câncer de próstata. E é exatamente sobre isso que nós falaremos, sobre o combate ao câncer de próstata. Dr. Amaury, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Muito bom mesmo, para a gente poder falar dessa questão da qualidade de vida, sobre essa questão dos cuidados do homem, até porque tem a questão do câncer de próstata, que é conscientização no mês de novembro, né, doutora Amaury? Culturalmente, o câncer de próstata, para o homem, é algo muito traumático, né? Sim. E essa conscientização, essa orientação para os homens, ela é extremamente importante. O que vem a ser exatamente a próstata, doutor? A próstata é uma glândula. É uma glândula importante no trato genital masculino, em que ela é responsável pela produção de secreções para a lubrificação do trato genital. Sim. Ela auxilia a produção de substâncias que, junto com o espermatozoide, formam o esperma masculino. Entendo. E o que leva exatamente ao homem desenvolver esse tipo de câncer, doutora Amaury? A primeira razão do homem desenvolver o câncer de próstata é porque ele tem a próstata. Sim. Né? A segunda causa de desenvolver é que ela é uma glândula extremamente importante no trato genital e, por ela ser importante no trato genital, ela tem uma influência muito forte do hormônio masculino. Então, o hormônio masculino, ele gera um hipermetabolismo nessa glândula que faz com que, em algum momento, as células dessa glândula ela pode se multiplicar de forma errada e desenvolver o câncer. Entendo. E os sintomas, exatamente, da doença, doutora? Inicialmente, quando a doença é inicial, quando a doença é precoce, o homem não sente nada, absolutamente nada. O homem começa a ter sintomas quando a próstata já está grande, porque a uretra, que é o caminho por onde a urina e o esperma passa, ela passa exatamente no meio da próstata. E quando essa próstata cresce, ela obstrui esse trato, esse caminho da urina. Então, uma das principais queixas, os principais sintomas do homem, quando ela está aumentada, é a dificuldade para urinar. Entendi. Ou, às vezes, urinar demais, principalmente à noite. Porque ele deita, no que ele deita, você tem uma posição anatômica em que a próstata relaxa em cima da uretra e ela fica estimulando a uretra e a bexiga. Entendo. E ele fica com a sensação de querer urinar. Mas quando ele vai urinar, sai pouca urina e ele, além de sair pouco, ele tem que ficar fazendo força para urinar. Embora são sinais assim que são importantes observar, a gente tem que conhecer o nosso corpo e saber o que ele está pedindo, né? O que está diferente nele, né, doutor? O que mudou, né? O que está mudado nele. Isso. Mas é importante você dizer em relação à questão de que não tem exatamente sintomas iniciais, né? Não há. Por isso da importância da consulta ao médico, da prevenção, até porque se porventura confirmado, da importância do diagnóstico precoce, né, doutor? Não tenha dúvida. Isso não só para o câncer de próstata, mas para todos os tipos de câncer, né? A prevenção, e que fique bem claro, uma coisa que eu gosto de falar muito, a prevenção, ela não é só fazer exame. Essa prevenção de fazer exame, de ir ao médico, ela é conhecida como prevenção secundária. A prevenção primária, que é a mais importante, que é realmente a prevenção que evita desenvolver o câncer. Porque a prevenção secundária de ir ao médico fazer exame não é para evitar ter câncer, é para se diagnosticar de forma precoce. Isso. O que faz com que o homem diminua a chance dele ter a doença é a prevenção primária. Qualidade de vida, evitar o tabagismo, diminuir ou pelo menos regular o alcoolismo, dormir bem, diminuir o estresse, ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa que se alimenta bem, que pratica exercícios físicos. Essa é a prevenção primária e é essa a única forma de você diminuir a chance de desenvolver a doença. A gente está falando de qualidade de vida, né, doutor? E isso é chamada prevenção primária.
Olha, e é a prevenção primária que é fundamental e que a gente fala para exatamente vários tipos de comorbidades também, né? Não só para o câncer, mas também para as doenças cardiovasculares, Exato. né? Para as doenças psiquiátricas, né? Que são doenças que, na minha forma de ver, são negligenciadas na sociedade moderna, mas são, sem dúvida, doenças extremamente graves, principalmente a depressão, Exato. que é, sem dúvida, uma doença extremamente grave, subdiagnosticada e negligenciada pelas pessoas. Exatamente, e é um das questões que exatamente acomete os pacientes oncológicos, né? Se não tenha bem dúvida, cuidados, né? não só os pacientes, mas os Os familiares dos familiares pacientes também, né? Doutora Mauri, a partir de que idade é importante o homem começar a ter esse cuidado, esse olhar diferenciado acerca dessa prevenção? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que os homens acima de 45 anos, Ok. eles tenham que procurar o urologista e fazer o exame de PSA e toque retal. Uhum. A Sociedade Americana preconiza aos 40 anos de idade. Eu já sou um pouco diferente na minha prática clínica, até por uma questão de experiência. A minha pergunta importante é: há histórico familiar? Porque se há histórico familiar, existe uma relação muito grande com a hereditariedade da doença. É isso que eu ia te perguntar, da questão da hereditariedade. Como há uma relação de hereditariedade, pais, avós com câncer de próstata, há uma grande chance dos descendentes desenvolverem o câncer de próstata. Essas pessoas, aos 40 anos, elas devem iniciar o exame de PSA e o toque retal. Não significa que vai acontecer, existe uma possibilidade de acontecer Uma possibilidade isso. maior do que a média da sociedade. Ok. Né? Os estudos demonstram que as pessoas que têm um histórico familiar, elas têm em torno de 40 vezes mais chance de desenvolver o câncer de próstata. Uhum. E como é que é realizado o diagnóstico da doença, doutora Mauri? O principal diagnóstico da doença é o toque retal. Uhum. Né? Obviamente, eu não tenho queixas, eu não sinto nada. Mas se você tem 40 anos com histórico familiar, procure o médico vai fazer o toque retal. Associado ao toque retal existe um exame de sangue, que é o exame de PSA, né? Que é uma substância proteica produzida pela próstata na presença de doença maligna. E essa PSA associada ao toque retal, você consegue um diagnóstico de até 95% da doença. Olha, se aproxima muito mais. Só o toque retal ou só o PSA em torno de 70%. É isso que eu ia dizendo, é melhor que se faça um associado aliado ao outro do que eles em casos isolados, né? O que acontece é que culturalmente o homem, né, ele tem um certo preconceito Sim. ao toque retal. Então ele acha que apenas fazer o PSA é o suficiente. Existe um índice de aproximadamente 30% dos cânceres de próstatas que eles se desenvolvem sem alterar a proteína prostática, o PSA. Então o PSA é normal e o indivíduo pode desenvolver o câncer de próstata. Então, se você faz um PSA e esse PSA normal isoladamente, não é o suficiente. Tem que se fazer um toque retal. Porque a próstata maligna, ela é endurecida, ela tem nódulos, ela às vezes não é dolorosa. Né? E associado a um PSA alterado, você obrigatoriamente tem que fazer uma biópsia. E é muito perigoso esse fato, inclusive, de não ser doloroso, de ser indolor, que a pessoa fala, não, tá tudo bem, não vai ser nada. Eu não sinto nada. Eu não sinto dor, eu não sinto nada, é só uma vontade mesmo de fazer xixi de madrugada que está acontecendo. É normal, né? Às vezes normal. você pergunta para o paciente e fala, olha, quantas vezes você está urinando à noite? O paciente, doutor, eu urino normal, eu urino umas 3, 4 vezes. Não é normal urinar 3, 4 vezes. O normal é você urinar uma vez. Não, tudo bem, um dia anterior você bebeu uma bebida alcoólica, você tomou muita água, praticou um esporte e você urinou 2 vezes. Mas mais do que isso, não é normal. Como que é realizado o tratamento da doença, doutora Mauri? O tratamento da doença, uma vez diagnosticado, ele é extremamente amplo. As opções terapêuticas do tratamento do câncer de próstata são diversas. Passa desde a cirurgia, a radioterapia, ou até a observação. Às vezes você não trata. Às vezes você faz o que a urologia moderna faz, que é a vigilância ativa. Olha. Dependendo da característica da doença e do número de nódulos da doença, você apenas acompanha esse paciente. Entendo. Porque existem tumores de próstata iniciais que eles jamais irão evoluir. Então você apenas acompanha. Mas as outras opções são desde cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia. Hoje já estão em pesquisas as imunoterapias, então a amplitude de tratamentos são grandes. E existe algum procedimento que é cirúrgico? Sim, hoje existe o procedimento cirúrgico,
que é o que é mais realizado hoje, que é a prostatectomia, Olha, que é a retirada da retirada. próstata. Isso pode ser feito de 3 formas básicas. Ela pode ser feita aberta, com um corte igual uma cesárea. Ela pode ser feita por videolaparoscopia, que é um aparelho de videolaparoscopia pelo umbigo. Ou ela pode fazer hoje, mais modernamente, pela robótica, que hoje tem um índice de execuções muito grandes. Porque a robótica, ela proporciona os mesmos resultados das outras cirurgias, porém a recuperação é muito mais rápida. Entendo. Né? E hoje, nos grandes centros, a cirurgia de próstata basicamente é feita pela robótica. Existe pelo SUS já, doutora Mauri, essa cirurgia? Não, robótica ainda não. Aliás, a robótica não existe nem pelos planos de saúde. É mesmo? Ela ainda é uma cirurgia moderna que ainda não está no rol dos planos de saúde. Sim, é um processo construído, né? Que gradativamente a gente Você vai... tem que demonstrar os resultados, e isso não é demonstrado do dia para a noite. Os resultados são demonstrados ao longo do tempo. E o nosso país, por ser um país continental, um país muito grande, os planos de saúde têm muitos custos. Então, eles implantam isso de forma lenta. Entendi. É gradativo, né? Realmente é gradativo. E como é que... você falou em relação à questão de prevenção, né? Da qualidade de vida, daquilo que a gente é cansado de dizer, né? Atividade física, alimentação, procura não ter estresse nessa vida, né? Dessa correria, né? Que é muito e tudo difícil, mais, né? Que é muito difícil, mas para a gente ter, sobretudo, uma questão mesmo de significado na nossa vida, Sim. né? E o significado vai vir através da família, através, né? Do prazer, das coisas, das atividades que você realiza. Mas acerca da questão do tratamento hormonal que você falou também, que você já citou aí, existe algo que controle o crescimento dessa próstata no sentido de fazer uma prevenção, doutora Mauri? Na verdade, não. Não existe uma prevenção medicamentosa para se desenvolver o câncer de próstata. Tá. Existe, sim, substâncias que nós usamos quando você tem uma doença benigna da próstata. Por exemplo, uma hipertrofia prostática benigna, que é um crescimento da próstata, mas não há tumor. E você usa algumas substâncias que têm um fundo hormonal, em que elas podem diminuir a próstata, para você melhorar a qualidade de vida e diminuir os sintomas. Mas isso não previne você de desenvolver o câncer de próstata. Entendi. E a questão de câncer de pênis, câncer de testículo, tem alguma relação? Não. Não, o câncer de pênis é um câncer baseado principalmente na higiene. Ok. O câncer de pênis, ele dá principalmente em indivíduos que não fizeram fimose, adultos, indivíduos que não têm uma boa higiene no pênis, e eles acabam desenvolvendo o câncer de pênis. O câncer de testículo é um câncer embrionário. Ele é um câncer que é desenvolvido nas pessoas muito jovens, até a 2ª década de vida. E nenhum desses 2 tumores tem relação com o câncer de próstata. Então são totalmente independentes. São tumores muito diferentes. Muito Os diferentes. tumores do pênis são tumores epidermoides. É um tipo de tumor ocasionado na epiderme, baseado principalmente na higiene. Os tumores testiculares são tumores embrionários. Tumores relacionados ao embrião, é a má formação. Mas basicamente o tratamento também quimioterápico, radioterápico, dependendo? O tratamento de câncer de pênis e de câncer de testículo são tratamentos cirúrgicos, quimioterápicos e radioterápicos. Basicamente cirúrgico. Câncer de pênis é um câncer que você tem que operar, assim como o câncer de testículo. Né? E dependendo do câncer de testículo, você faz químio ou não. O câncer de próstata, ele é ou cirúrgico, ou radioterápico, ou ambos, e hormonioterápico e quimioterápico. E acerca da questão do câncer de próstata ainda, doutor Mauri, existe o exame de urina, pode ser detectado também? Sim, existem alguns estudos relacionados a pesquisas, mas nada efetivamente. O que se sabe é que nos tumores avançados de próstata, como há um crescimento da próstata e invasão da bexiga, você pode ter sangue na urina. Então, toda vez que você fizer um exame de urina, você não tem histórico de cálculo ou pedra no rim, e sai sangue na urina, você tem que saber o porquê que saiu esse sangue na urina. Ou é uma infecção, ou é um tumor de próstata, ou é um problema renal, e não da bexiga, e não da próstata. Então, o sangue na urina é uma forma de diagnosticar o câncer de próstata. Existe a questão da família também fazer um acolhimento, um acompanhamento junto a esse paciente, porque é algo, doutora Mauri, me corrija por favor se eu estiver enganada, que gera muito preconceito, muita vergonha, o paciente acaba, na verdade,
a gente falou até um pouco da depressão, né? Mas ele acaba ficando mais introspectivo. Então, o papel da família ao lado desse paciente, desde o início, né? Sim. É muito importante no decorrer de todo esse tratamento, até na conscientização da importância da adesão ao tratamento, né? No tratamento de qualquer paciente com câncer, um dos fatores mais importantes que interfere, favorece o tratamento é a família. A família, ela é... Aliás, falando nesse tema, a família ela é importante em todas as circunstâncias, né? Mas nesse caso, para o paciente que tem o diagnóstico, a família, o apoio da família, o acompanhamento da família, o cuidado da família é um fator extremamente importante. Porque uma vez você tendo um diagnóstico dessa natureza, neoplásico, não é só o paciente que é afetado, a família é afetada. Mas o paciente, ele é o portador do problema. E se esse paciente não compartilha uma forma de desabafar esse problema, ele guarda aquilo para ele. E isso leva a uma piora na evolução da doença. Eu sempre falo para meus pacientes, conversa, fala o que você está sentindo, desabafa. O que você quer falar para a gente aí? Não guarda isso para você. Porque essa forma de guardar a doença para si é uma forma de introspecção que leva à depressão. E a depressão, ela acelera a evolução da doença. Exato. Isso é fato. Exato, por isso a importância, né, de ele externalizar todas essas emoções dele, Sim, né? e ter alguém que possa ouvir, né? Exato. Principalmente a família, né? Exato, a rede de apoio é fundamental, Não né? tenha dúvida. Por isso que você vê tantas entidades, tantas instituições trazendo para os pacientes oncológicos atividades extras, né? A Liga da Justiça, as psicólogas, as entidades como a rede de combate ao câncer. Então, essas entidades, elas em determinado momento, elas ocupam esse espaço que às vezes não é preenchido pela família. Exato, exatamente. E a questão do novembro, né? Novembro Azul, mês todo especial, né? Dedicado a essa questão, né? Da prevenção do câncer. Essa questão dessa campanha toda que vem acontecendo já há alguns anos, doutora Mauri, você acredita que está acontecendo com uma resposta muito saudável, muito positiva, no sentido da conscientização da saúde do homem? Não tenha dúvida. Assim, a gente que trabalha no meio, a gente percebe que ao longo dos anos as pessoas se interessam mais por essas campanhas. As entidades, tanto públicas como privadas, elas participam cada vez mais disso, porque elas sentem que isso é uma necessidade social, né? A participação das entidades públicas e privadas contribui muito para que a sociedade entenda a importância desses eventos. E o Outubro Rosa, o Novembro Azul, por serem doenças que têm uma maior prevalência, câncer de mama e câncer de próstata, elas são os meses que mais, digamos, nós fomentamos essas atividades. Existem os outros, a prevenção ao suicídio, os meses Setembro Amarelo, né? Mas essa, por ser as doenças que mais matam e que têm maior evidência, são as manifestações nesses meses, elas são muito mais visíveis e cada vez aumentando mais. Exato. E o que é indicado para esse homem fazer aquela consulta, né? Aquela visita ao seu médico? De quanto em quanto tempo é importante? Né? Lembrando que quem tem histórico familiar tem que ficar mais atento após os 40 anos. Isso é essencial. Mas as visitas são anuais. Os exames de próstata, tanto toque como PSA, anualmente. E a mulher, esposa, tem um papel extremamente importante. Lembrando que o Outubro Rosa vem antes do novembro, para a mulher ficar esperta e depois cobrar do marido. Exatamente. E aí a gente pode dizer também como presente de aniversário, né? Não tenho dúvida que sim. O segundo aniversário, mesmo que você não faça aniversário, mulheres, né, em outubro, e homens não façam aniversário em novembro, mas é como se fosse um lembrete de aniversário. Opa, é o meu cuidado. É a minha vida, não, doutor? Você tem família, você tem filhos, você tem esposa, e você quer conviver o máximo tempo com eles, né? Então, quanto mais tempo a gente viver com qualidade de vida, melhor. Você chamou a atenção das mulheres agora, e eu quero dizer assim, para você deixar uma mensagem para a gente, para essas mulheres que têm esposo, marido, filho, enfim, né, namorado, irmão, uma mensagem para elas também, ajudarem nesse sentido da conscientização de que os homens possam cuidar da sua saúde. Porque, na verdade, quem acaba cuidando de uma forma ou de outra, sem qualquer preconceito, gente, as mulheres cuidam dos homens. E como você falou, cuidem de si e depois cuida da gente, né? Deixa uma mensagem para a gente nesse sentido da conscientização, doutor, para finalizar. Nós temos que reconhecer, até fazendo uma brincadeira,
que as mulheres são superiores aos homens. Sem preconceito, isso é fato. Isso você vê desde a criança, a menina se desenvolve mais rápido que o homem. E a mulher, cada vez mais, nessa nossa sociedade que está mudando, ela ocupa esse espaço de líder da família. Não líder financeira, mas líder nas atitudes. Então, cumpra esse papel, as mulheres. Faça o seu papel. Seja realmente a mulher que você quer ser. Comande a família. Exija que o seu marido, que o seu filho, que os seus irmãos, que os seus pais cuidem da saúde. Faça o papel que a mulher realmente tem que fazer e que ela está ocupando esse espaço. E nós temos que reconhecer, as mulheres fazem melhor que a gente, não tenha dúvida disso. Querido, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Imagina, mais uma vez. Sempre à disposição. Eu me sinto muito bem aqui. Eu sou um indivíduo católico e cristão. E para mim é um grande prazer poder estar aqui, poder contribuir, poder informar as pessoas nesse ambiente tão sagrado. A Casa da Mãe Maria está sempre aberta aqui para ti. Nós sabemos que realmente você é devoto de Nossa Senhora, que ela acompanha, guardando você, sua família, sua profissão, sua equipe toda. Deus abençoe cada vez mais. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.